Olá, o meu nome é José Donizete. Eu vou estar nessa semana, nessa videoaula, dando aula do curso de Leitura e Interpretação de Desenho Mecânico Básico. Tá? Esse curso é para capacitar professores, profissionais do agronegócio, tá? A entendimento do desenho mecânico. O curso vai ser dividido em 4 videoaulas. Nesse caso, a semana 1, a gente vai estar nas estratégias de implementar. A gente vai estar aprendendo os conteúdos de significado do desenho mecânico, as diferenças do desenho técnico e artístico, como é elaborado um desenho mecânico com suas características técnicas, espessuras de linhas, cotas, tá? E base do desenho teórico, essa na primeira semana. Na segunda semana a gente vai estar entrando em um pouco de figuras geométricas, tá? Como cubo, triângulo, quadrado, toda essa coisa para dar ambientando o aluno a conhecer o sistema do desenho mecânico. A terceira semana vamos continuar com a parte de sólidos geométricos, que seria o cone, a perspectiva isométrica, a projeção ortográfica e alguns símbolos que usa no desenho mecânico. Tá? A quarta semana estaremos indicando alguns tipos de materiais que tem no desenho mecânico, as assuras, quando tem corte transversal, corte seccional, vamos estar representando isso aí. E vamos entrar na parte dimensional também do desenho, as cotagens, que são normalizados pela ABNT. Tá? Bom, vamos agora a essa aula, a gente vai dar encaminhamento na introdução do desenho mecânico, quais são a característica dele, né? O que é o desenho mecânico, né? O desenho mecânico, quando alguém quer transmitir uma ideia, algum pensamento, alguma coisa, ele pode estar transmitindo essa ideia através de palavras, né? O pensamento através de palavras, através de uma figura, de um desenho, de uma figura, de uma fotografia, ou no desenho mecânico mesmo, propriamente dito. Tá? Existem várias formas de transmitir uma ideia e um pensamento. Normalmente o artista, ele transmite a ideia dele através de um desenho artístico. O que seria esse desenho artístico? É uma pintura, um quadro, né? Ou próprio um rabisco, alguma coisa que ele está transmitindo a ideia dele naquela figura, naquela fotogravura. Quanto a fotografia também é uma forma também de você estar representando uma ideia sua, uma coisa que você está representando numa paisagem e tudo. Só que assim, quando você vai representar uma peça técnica, o desenho artístico ou a fotografia não vai dar os detalhes para você construir aquela peça. Numa fotografia você vai verificar, por exemplo, a cor da peça, o formato dela, mas você não vai ter ideia da dimensão dela, de que tipo de material que é feito ela. Como um desenho artístico também. O desenho artístico ele está representando o sentimento da pessoa, ele não vai estar dimensionando o que o artista quer, ele só está mostrando o que ele está pensando. O desenho técnico não. O desenho técnico, quando você vai representar uma peça, você consegue colocar todas as informações necessárias para construir aquela peça. Desde grau de acabamento, tá, que você coloca no desenho técnico, a parte de dimensional, tolerância naquelas dimensões, porque determinadas peças têm que ser feitas de acordo com uma certa tolerância, que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Por exemplo, uma peça de um carro é diferente de fazer uma peça de uma cadeira, por exemplo, né? Você vai ter um carro, dependendo da montagem que vai ter essa peça, a peça ela vai exigir um grau de precisão melhor, vai ter as medidas mais precisas para poder ter um encaixe. Uma cadeira não, uma cadeira é uma coisa mais rústica, é um visual, você não precisa ter o dimensional dela tão preciso. Tá? Depois do dimensional dela, que a peça vai ser concebida, e além de ter a possibilidade de você colocar grau de acabamento, o tipo de material que vai ser usado, você consegue colocar também a norma que está sendo usado aquele desenho, que o desenho técnico ele pode ser tanto desenho técnico arquitetônico,
quanto mecânico ou quanto num desenho de marcenaria, por exemplo. São 3 tipos de técnicas diferentes de usar o desenho mecânico. Então, lá você vai poder definir que tipo de peça que você está fazendo. Uma peça mecânica, uma peça de marcenaria, ou uma peça de construção civil, ou uma casa, por exemplo, um apartamento, tudo. Tá? Esses são os 3 níveis de desenho técnico. Bom, continuando. As diferenças, o desenho técnico e o desenho artístico, ele praticamente o desenho artístico, a pessoa vai estar transmitindo ao pensamento dele. O desenho técnico, ele vai estar mostrando como os detalhes, o detalhamento para se fazer a determinada peça, determinado conjunto. Tá? No material de apoio que é dado no curso, tem exemplos de desenhos artísticos que vocês podem estar verificando e exemplos também de desenhos técnicos também, a forma como é que é feito. Às vezes, a confecção de um desenho técnico, ele envolve o trabalho de vários profissionais. Tá? Esses profissionais, ele depende da área que ele vai trabalhar, ele tem vários níveis de detalhamento desse desenho. Por exemplo, o desenho técnico mecânico que a gente vai estar estudando agora, ele pode começar de um esboço, um rascunho, um croquis. Tá? A partir daí, esse croquis ele vai passar para um desenhista projetista. Esse croquis ele vai detalhar o desenho, vai detalhar peça por peça, por exemplo, um conjunto, e vai colocar as suas dimensões nele, e vai explanar todas essas peças em vários, vamos exemplificar, em vários pedaços, para poder dar o conjunto final do conjunto mecânico. O desenho arquitetônico, ele pode ser feito numa única planta, numa única dimensão também. Tá? Porque ele além de conceber a planta, que é a vista de cima da casa, você consegue colocar os dimensionais de porta, parede e tudo mais. Depois de todo feito essa parte do detalhamento, ela passa por uma conferência. Tem um outro setor da indústria que passa por uma conferência, que seria pode ser um engenheiro, pode ser um desenhista projetista, que vai conferir se todas as informações naquele desenho estão corretas. A partir dessa conferência, o desenho é aprovado, assinado, aprovado, e é enviado para a execução da peça ou conjunto. Tá? Tanto um desenho... todo desenho técnico, ele é diferente, vamos dizer, do desenho artístico. Ele tem que passar por um certo check-up para analisar tudo para o profissional dar entrada para poder fazer o protótipo ou a peça final, tá? Sem antes dessa aprovação. Para se executar antes dessa aprovação, o desenho ele tem que estar totalmente aprovado em todos os níveis. Tá? Ele não, na indústria, ele não pode ser executado sem ter as aprovações dos setores competentes, que envolvem desde quem fez o croquis, pode ser um desenhista mecânico, até o desenhista projetista, que vai detalhar todo o conteúdo, e como também o engenheiro no final, que vai sair o projeto, que vai assinar o projeto final. Na próxima semana a gente vai começar, na próxima aula a gente vai começar a entrar na geometria descritiva e na base do desenho técnico, tá? Por enquanto, essa primeira semana é para vocês entenderem as diferenças, a importância do desenho técnico e a diferença que ele tem, o apoio que ele tem à indústria mecânica na concepção de conjuntos e peças. Tá? Muito obrigado, até a próxima aula.